Fala aí, gente! Bom dia, boa tarde, né? Aqui no horário que eu tô gravando hoje já é boa tarde. Espero que todos estejam bem, né? Cada um na sua casa, com aula, né? Eu tô aqui preparando coisa para vocês. Hoje trouxe aqui mais uma videoaula de física do setor A, tá? Que vai ajudar, né? A minha intenção é ajudar na prova de sexta de física A e também ajudar quem precisa dentro desse assunto de hoje, que é forças e leis de Newton, tá? Serão duas partes a aula. Esta primeira eu vou falar sobre tipos de força, força resultante, peso e massa. Na próxima aula, as leis de Newton, tá bom? Então essas aulas, né, que eu vou comentar, no geral correspondem às aulas 23 a 35 das apostilas 2 e 3 do sistema ângulo. Tá bom? Então espero que gostem. Depois, qualquer dúvida, é só me mandar mensagem. E vambora! Boa aula aí. E grande abraço e vamos lá! Bom, tipos de força. Essa parte aqui está em resumo, tá? Tem um resumo lá na pasta, resumos, parte de física, tá? Também gravei uma aula anterior que fala sobre vetores. Já postei algum tempo atrás, tá? Então depois quem quiser ver, recomendo. E só para comentar mesmo, tá bom? Então, tipos de força. Primeiro, o que é uma força? É uma grandeza vetorial. Lembrando que vetorial é que depende de três coisas, que são elas: módulo, direção e sentido. Tá? Que é característica, né, da ação de... Isso, agora não aparece aqui. Beleza. Então tá bom. Então vou pegar o amarelo mesmo. Então, que é a ação de um corpo sobre outro, que tem como efeito a deformação do corpo, né, que está sendo aplicado, ou a alteração da velocidade deste. Então, quais são os tipos de força que existem na física, né? Que a gente está estudando agora, que é a força peso, a força normal, a força atrito, força de tração. Tá? Então aqui, ó, pegando um pouquinho da característica de cada um. Força peso é como se fosse a gravidade. Ela é vertical para baixo. Tá? Então ela sempre aponta para baixo e ela acontece, né? Tem essa força quando o corpo estiver numa superfície. Tá? A força normal ela forma 90 graus com a superfície, ó, se a gente pegar aqui, ó, forma 90 graus com a superfície, logo tem que estar apoiado em uma superfície. A força de atrito ela é contrária ao movimento, então, por exemplo, se o movimento ele está para a direita, a força de atrito está para a esquerda, tá? Sempre ao contrário. Depois a gente vai mostrar um, um esquema que dá para entender bem isso daí, tá? E a força de tração sempre é por um cabo, por um fio, por uma corda, tá? Neste caso aqui um fio, o que seja, tá? Então é bem tranquilo essa parte, é mais teórico, né? Então aqui eu trouxe uma imagem que mostra as quatro forças, né? Essas quatro aqui em ação quando um bloco aqui está sendo puxado, né, pelo fio, logo tem força de tração. Beleza? Tranquilo? Bora para mais um slide que vai falar sobre força resultante, tá? Força resultante então vem de resultado, logo é um sistema que equivale a um sistema. É confuso isso daí, né? Mas, por exemplo, a resultante de um sistema de forças é equivalente ao sistema inteiro. Tá? Então é uma força imaginária que substitui o sistema, produzindo o mesmo efeito dinâmico. Eu quero um exemplo. Então vamos lá. Tem aqui um exemplo. Ó. Então você chega lá na prova, o cara fala para você, ó, me dá a resultante desse sistema aqui. Você não vai chorar, você vai resolver. Então vamos lá, olha aqui, vou te ajudar. Você vai fazer um caminho de vetores. O cara chega para você e fala, ó, faz um caminho de vetores aí que dá certo. Como assim um caminho de vetores? Olha aqui. Pega o vetor 1, traça um caminho. Então você pega o vetor 2, coloca aqui, né? Aqui, claro, sempre respeitando o tamanho, né, o sentido. Coloca o F3 aqui, ó. Aonde começou foi aqui? Traça uma linha aqui. Esta linha, né? Esta linha não, este vetor R, que vai ser o vetor resultante que vai equivaler, né, a esse sistema inteiro aqui.
tá? Esse desenho aqui foi só para ilustrar, tá? Essa parte aqui. Mas não tá certo como a distância e tal. Tá bom? Então vamos continuar. Trouxe mais um exemplo aqui, ó. Esse daqui, por exemplo, qual que é a resultante se as duas forças estão para o mesmo lado? Se as duas forças estão para o mesmo lado, elas vão se ajudar, logo vão ser somadas. Tá? Pensa você empurrando o armário lá de casa para tirar a poeira atrás do armário. Se você sozinho pode não conseguir, mas se você chamar alguém para te ajudar, pode dar certo. Você vai empurrar o armário, vai limpar e depois vai voltar para o lugar. Agora, por exemplo, se você chama, então esse aqui foi o exemplo 1. Se você chama alguma pessoa para te ajudar e essa pessoa quer te atrapalhar, que não quer deixar você limpar atrás do armário, logo ela vai fazer uma força oposta. Logo, a resultante vai ser a subtração entre as forças. Logo, F1 mais menos F2. Mais com menos dá menos, logo F1 menos F2 é a resultante. Aí, se está com uma caixa no canto da sala e você quer empurrar essa caixa. Aí você empurra para a direita e o seu amigo empurra para cima. Para onde essa caixa vai? Para a diagonal. Logo, a resultante vai ser mais ou menos assim. E aí você pode traçar o vetor aqui, né, que é este vetor está aqui. E aí você vai aplicar o bom e velho Pitágoras, que resolve tudo. Pitágoras sempre acompanha a gente, tá? Então, está basicamente em quase todos os lugares. Então aqui eu trouxe mais um exemplo. Deixa eu pegar minha caneta aqui que é melhor. Então, ó, eu tenho a força, né, o vetor preto e o vetor cinza. O cara pergunta qual que é a resultante? Simples, faz o caminho de vetores de novo. Pega este vetor cinza, coloca aqui e você vai descobrir que a força são todos esses quadradinhos. Logo, se o cara falasse que cada quadradinho vale 1 newton, a força resultante seria de 4 newtons, que é como está mostrando a próxima imagem. Tá bom? Trouxe aqui novamente, né, como forma 90 graus, então a força resultante dá na diagonal e aplica Pitágoras e pimba, sucesso. Último slide dessa primeira parte que vai falar um pouquinho sobre peso e massa, tá? Essa parte aqui está no livro texto do ângulo, tá? Então eu peguei de lá. Então aqui, por exemplo, falando de peso, tá? Eu já vou falar aqui sobre essa fórmula. O que é o peso? É a força com que a Terra ou outro astro atrai o corpo. É uma característica do corpo e também do local. Se é uma característica do corpo, é a massa. Se é do local, é a gravidade. Logo, peso, a força peso é massa vezes gravidade. É medida em Newton, né, como está mostrando aqui ó, a fórmula. É medida em Newton, tá, com o dinamômetro. Agora, sobre a gravidade, é a constante de proporcionalidade entre o peso de um corpo no ponto considerado e sua massa. A gravidade depende apenas do local que você está. Aqui na Terra, na Lua, em Marte e assim vai. Tá? Logo, a massa é a quantidade de matéria medida em uma balança, a unidade no SI é o quilograma, e é uma característica do corpo e não do local. Logo, resumindo aqui, ó, peso é igual a massa vezes gravidade, peso em quilograma, não, desculpa, massa em quilograma, gravidade por ser uma aceleração em metros por segundo ao quadrado e peso em newton. Gravidade é um campo gravitacional, depende apenas do local. A massa é característica do corpo, sempre vai ser igual, né? Então aqui, ó, cadê a ponteira? Achei. Então, se você estiver tanto na Terra, quanto na Lua, quanto em Marte, quanto em Júpiter, e assim vai, você vai ter a mesma massa. Tá? Então, aqui, ó, aqui, ó, uma tirinha do Garfield, né? Você está muito gordo, estou ouvindo. Quero que você perca peso, ouviu bem? Falou. Ei, aonde vai? A um planeta cuja gravidade seja menor. Né? Lá ele vai diminuir o peso e não a massa. A massa dele sempre vai ser igual. Então, tranquilo essa primeira parte. Encerro aqui essa parte 1 do nosso estudo, né? E aí eu paro aqui. No próximo vídeo você já pode conferir. Eu vou começar falando sobre a primeira lei de Newton. Tá bom? Então espero você lá. Grande abraço e até daqui a pouco.